Bem, então estamos iniciando o webinar dessa semana, né? Falando sobre a questão dessa semana especificamente, né, Gabriel? Vamos falar de transações tributárias, tanto o Jeffter falando na parte de Simples Nacional, e estou apresentando a grande novidade, a nova legislação que surgiu, né, Gabriel? Então vamos lá, vamos começar. Gabriel, explica para nós aí quais são as novidades nessa parte de o governo federal lançou aí essa nova legislação. Bom, Saul, Jeffter, obrigado de novo aí pelo encontro. Esses webinars são bem interessantes para a gente trazer essas novidades. Especificamente, Saul, sobre a transação tributária, a gente teve essa semana a publicação no Diário Oficial, a conversão de uma medida provisória em uma lei ordinária federal, que é a Lei 14.375. Essa Lei 14.375, inicialmente, ela trataria sobre as dívidas do FIES, o Fundo de Educação, mas também acabou tratando de outros assuntos, inclusive da transação tributária. Até se algum parceiro ou cliente estiver assistindo e não saiba muito bem o que é a transação tributária é uma forma de quitação das dívidas em âmbito federal ou âmbito estadual, municipal. Nesse caso, especificamente, a gente está falando de dívidas federais, e a transação possibilita que o próprio contribuinte ele possa oferecer uma forma de pagamento ou aderir a uma forma de pagamento já pré-existente, pré-estipulado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A transação ela nasceu faz pouco tempo atrás, é um mecanismo novo, relativamente novo, a gente pode botar aí uns 4 anos que existe esse fenômeno, esse instituto da transação, que acaba facilitando a vida das empresas que possuem dívidas fiscais. Então, a gente tem várias espécies de transação, a transação individual, que é essa que o contribuinte pode oferecer uma forma de pagamento, carência, é o que a gente chama nessa de negócio jurídico processual. Acaba sendo... Tem uma novidade nisso, que tu pode lançar o prejuízo também na negociação, né, Gabriel? Como é que é isso? Isso, exatamente. Essa nova legislação da transação tributária, ela alterou a legislação tributária federal para possibilitar que aqueles contribuintes que tenham um prejuízo fiscal ou uma base negativa de contribuição social sobre o lucro possam utilizar esse prejuízo para abater da dívida fiscal. Como é que funciona? A lei ela possibilita que a empresa, após todos os descontos, utilize esse prejuízo para abater 70% do valor da dívida, limitando o percentual da alíquota de 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Então, um exemplo bem simples. Uma empresa tem um prejuízo fiscal de 1 milhão. Ela pode utilizar 15% para fins de imposto de renda, para abater dos outros impostos, que seria 150 mil, e 9%, 90 mil, para a contribuição social, sem contar também nos prazos que foram aumentados. O prazo que antes mínimo era de 85 meses, é estendido agora com a nova lei para até 120 meses. Gabriel, assim, desculpa interromper. Não, tranquilo. Na sequência também na fala, né, que na PS Capital, que não trabalha com a parte jurídica, e sim, é uma empresa, a gente sabe, de tecnologia na área tributária, mas a gente tem ali nossos algoritmos ali, a parte de prescrição, de cálculo do valor da multa, se realmente ela foi devidamente aplicada e tudo mais. Explica como administrativamente, né, a PS Capital atua no caso, nesse cálculo, nesse nicho, exatamente. A gente sempre analisa inicialmente o valor da dívida e o que pode ser feito, quais são as alternativas que aquele contribuinte pode adotar. Lembrando que nenhum desses casos é necessária uma ação judicial para a quitação dessa dívida, é um processo 100% administrativo diretamente na Receita Federal. E também na PGFN, que são órgãos que acabam trabalhando em conjunto na administração dessas dívidas. Então, a gente analisa o perfil da dívida, qual o tributo que fez com que essa dívida existisse,
Nesse ponto específico, os tributos previdenciários e as contribuições podem ser quitadas 100% com prejuízo. Então, a lei abre essa brecha para as contribuições e para as verbas patronais, digamos assim. Então, a gente faz esse estudo prévio, analisa quais os cenários que o contribuinte pode seguir, e indica o melhor caminho para ele, né, 100% administrativo. Bem interessante. E Jefter, se tratando de Simples Nacional, que soluções que a PS Capital tem com relação a dívidas? Eu sei que tu a tua equipe trabalha muito na questão do expert, na questão do crédito, né? Mas também eu sei que vocês têm soluções, a gente sabe que vocês têm soluções para as questões dos passivos. No caso, a solução assim, para o passivo, ela está muito ligada ao crédito. Então, quando a gente pega uma empresa com Simples, a primeira coisa que a gente verifica é se ela tem possibilidades de créditos de PIS e COFINS para a gente utilizar no abatimento do débito de PIS e COFINS. Então, os dois, eles andam muito juntos, é uma das principais formas de diminuir o débito de uma empresa. Fora isso, por exemplo, a gente pega uma empresa que deve R$ 2.000, vamos colocar assim, no mês de março. Mas talvez, se a gente for fazer a apuração, esses R$ 2.000 não é totalmente devido, porque pode ter uma parte de monofásico, IST, que não foi corretamente segregada. Então, esse débito pode diminuir, né, de 2.000 para 1.800. Se a gente multiplica isso aí por alguns meses, pode dar uma diferença. Além desse processo de verificação de se realmente o que está cobrado está sendo certo, a gente procura o crédito nos meses que foram pagos para utilizar depois no posterior abatimento da multa e então, sim, começar com um processo aí de transação, de negociação, de parcelamento. Ou seja, não é só sair parcelando, né? Isso. Ver alguns escritórios que já saem fazendo, ou seja, tem possibilidade de ver a veracidade da dívida, se realmente ela acontece. Exatamente. Gabriel, eu queria só para a gente encerrando o webinar, tu tem um case que tu coordenou no estado do Pará, não sei se foi no Pará ou no Mato Grosso, e eram 5 autuações do governo do estado de lá, né? Através das estratégias na parte de multas e autuações, nós derrubamos, das 5, derrubamos 3, se não me engano, nos recorda, porque é um case bem interessante, ia comprometer muito o futuro da empresa, né? E isso conseguiu ser contornado de maneira muito inteligente. Esse caso, Saul, aconteceu que era um grupo de empresas do Pará mesmo, que atuava no setor de informática. Então, eles tinham 3 empresas cadastradas no Simples Nacional, cada uma desenvolvendo uma atividade ali dentro do grupo, mas as 3 empresas ostentavam os mesmos sócios, né? Então, essa é uma coisa que a gente sempre alerta também os clientes, que essa igualdade de sócio nas empresas do Simples Nacional pode trazer uma autuação fiscal, porque a legislação não impede que uma pessoa física seja sócia de, por exemplo, 50 empresas do Simples Nacional, que são tributadas pelo Simples, desde que o faturamento delas não ultrapasse o teto. Isso está para ser aumentado, né, para 8 milhões e pouco. Está para ser aumentado, a princípio, este ano ainda. Mas vamos ver. Bom, e nesse caso, então, a empresa foi autuada, o Estado estava excluindo ela do Simples Nacional, inclusive a autoridade fiscal trouxe uma tabela de Excel bem complexa, que no fim a gente acabou fazendo uma análise bem pormenorizada de competência por competência, e a gente viu que existiam ali distorções do que foi transmitido pelo contribuinte, que era o nosso cliente nesse caso, e o que o Estado estava dizendo que realmente foi faturado, né, prescrições de Simples Nacional. E tinha prescrição também. Então, a gente encontrou uma série de erros naquelas autuações. 3 delas foram extintas e 2 ainda estão em processo de análise, mas a tendência é que sigam esse mesmo caminho. O próprio ente administrativo, né, quando nós apresentamos as impugnações, reconheceu que houve ali uma distorção, inclusive colocando tributos que já tinham sido prescritos dentro daquela análise. É interessante, né, que eu não sei o montante de 6 milhões, mais ou menos o montante de autuações. Na sacada de 6 milhões. Imagina assim, um desavisado que já sai parcelando, né? Eu imagino o quanto isso oneraria e comprometeria o futuro ou o crescimento do negócio, né? Isso é uma coisa bem sintomática, né, Saul? Porque até tem um estudo
não recente, mas um estudo, né, atual do IBPT, que mostra que de cada 10 autuações, 2 empresas acabam se defendendo. Então, para o Estado é cômodo autuar hoje, né? E a autuação ela acaba sendo até uma forma de incremento de remuneração para fiscais, né? Isso é o mais absurdo de toda essa história. Aquilo que a gente fala, né? As nossas receitas federais, estaduais, municipais deveriam ser mais pedagógicas, não o cunho de arrecadar, né? Ensinar o empresariado a fazer o correto, né? Mas assim, Jeffter, tu também coordenaste agora, esse mesmo, foi mês passado, esse mesmo, muito interessante, uma empresa do Simples Nacional, que é uma cafeteria que estaria pagando mais impostos do que deveria, né? Chegando a um montante, eu não lembro agora, um montante de valores a mais no ano que o cliente pagou, em torno de R$ 50.000. Conta para nós um pouco essa estratégia que o setor fez, assim, eu vi assim, a gente viu o quanto ficou satisfeito o empresário, né? E imagina todo esse valor, divide 50 mil por 12, e aí que um valor que está sendo, que foi uma água maior para as receitas federal e estadual. Esse caso é um caso que não tem correlação com multas, né? Muito pelo contrário, ao invés de estar devendo, estava pagando mais do que deveria, que era por simples motivos de falta de um cuidado tributário e fiscal, tanto por parte da contabilidade como por parte da empresa. Os dois, a gente não pode culpar só um lado, porque os dois lados poderiam ter se metido antes. Então, o que aconteceu? Jefferson, R$ 4.166 a mais no mês. Não tem empresa que aguente um pagamento indevido desses. É muito dinheiro fora. Isso é um comércio que fatura seus 250 mil por mês, em média. Então, ele tem um faturamento alto, também tem custos muito altos. E o principal problema que ele tinha ali era a questão de a não segregação nem do monofásico e também, principalmente, do ICMS-T, né? O ICMS, que nas empresas aí tem uma carga tributária muito alta, e quando você tem o ICMS-T, né, você já paga ICMS na entrada, e se você não faz a correta de segregação, vai pagar o ICMS de novo na saída. Então, sendo onerado e pagando duplicidade, é o que vinha acontecendo ali, principalmente nesse caso, parte das bebidas. Era um estabelecimento que vendia muito chopp, cerveja, refrigerante, água, e nessa saída, né, quando eu comprava com ST, não vendia com o ST. Então, fora isso, também tinha alguns outros meses que tinha a declaração feita não como comércio, mas como indústria, e onerava em 0,2% do faturamento. Pagando IPI. Então, ali foi uma questão assim que a gente conseguiu até recuperar um bom valor, tinha uma recuperação legal, mas também ele é uma consultoria, né, para auxiliar a empresa a parar de ter esse gargalo tão grande que ela estava tendo. Que estado mesmo é essa empresa? Rio Grande do Sul, aqui do nosso aqui litoral. do Sul. Isso. Nosso litoral aqui. Interessante. Mas é isso, Gabriel, alguma consideração final? Não, Saul, eu acho que deu para explanar bem aí a questão da atualização. O Jeffter também explanou bem a questão do Simples Nacional. Então, a gente fica à disposição aí para implementar essa nova solução, digamos assim, que a legislação possibilitou para nós. Então, quer dizer que saída tem para tudo, né? As questões de dívidas, muitas vezes a dívida nem é aquela mesmo que está sendo cobrada, toda a dívida tem que ser revisada, né, Gabriel? É isso, a recomendação com certeza, é essa, com né? certeza. Eu acho que primeiro passo quando a empresa acaba recebendo uma autuação fiscal é verificar a qualidade da autuação, porque a gente sabe que muitas vezes o fiscal tem um entendimento que não é o mais adequado. Inclusive, dentro da própria Receita, existem fiscais com entendimentos diferentes. Então, é sempre bom uma análise pormenorizada, né, do que ensejou a autuação. Não dá para sair parcelando, né? Por mais vantajoso que seja a proposta do governo de parcelamento e tudo mais, como surgiu agora mês passado, né? Um programa, o Help, né? Muito interessante para a Simples Nacional, mas por mais que exista isso, a dica eu acho que é essa, né, Gabriel? É parar e verificar a qualidade da atuação e ver se procede. Exatamente. E não sair parcelando.
Exatamente. Inclusive, outras modalidades devem surgir nos próximos, talvez nos próximos anos, né? Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente tem o prefeito aqui de Porto Alegre, junto com a Procuradoria do município, implementou a primeira mediação tributária do país, que era uma coisa que vinha se debatendo há muito tempo no Brasil, uma forma de conciliação entre fisco e contribuintes, que a gente até hoje não tem, pelo menos no cenário federal e estadual nosso. Mas Porto Alegre já implementou a primeira mediação tributária, então os contribuintes podem ir até a Procuradoria e negociar suas dívidas direto com o procurador e fazer um negócio mesmo. É muito interessante essa atitude aí de vanguarda da prefeitura. É interessante, Gabriel, eu estava lembrando agora, já que a gente tem aqui como aliançada a Maria do Carmo, que é da Central de Precatórios, diretora da Central de Precatórios aqui no Sul, né? E que coordena um projeto bem interessante da colocação de precatórios em dívidas tributárias. Né? Acho que a gente pode até pensar no próximos webinar com essa nossa aliançada, Com certeza. né? E a equipe dela também, né? Participarem. Jeff, ter considerações finais? Não, sempre que eu gosto de repetir, sempre que a gente fala, né, sempre que as empresas, tanto que são com multas ou não, sempre cuidar, tá? Ontem a gente teve aqui um cliente até que veio nos perguntar, a parte de monofasia, ele não tinha monofasia, mas a gente sempre dá o conselho, né? Sempre verifiquem junto com a sua contabilidade, a parte do ST, a parte de uma correta segregação de monofásico com ST, porque isso aí pode estar pesando muito na sua empresa. Então, tenha sempre esse cuidado aí para as empresas do Simples, a correta segregação de produtos. Sem espichar muito o nosso webinar, mas só lembrando, assim, teve um case de uma empresa que nos procurou e a gente até achou que não tinha monofasia. Monofasia, então, é a origem do PIS e COFINS pagos, então, na fábrica ou na importação, e que qual o consumidor o empreendedor não deve pagar novamente, né? Ele nos procurou e a gente até ia refutar, dizer, olha, não temos crédito e tal, e aí o setor do Gerson olhou com mais detalhes e a gente achou vários NCMs monofásicos, e o cliente, que não ia recuperar nada, buscou em torno de 60 e poucos mil, se não me engano, né? Isso. Então, é empresa mesmo, Gerson. É a AIX. A AIX Compressores é um ramo de pneumáticos. Interessante. E a partir disso, a gente começou tendo várias demandas aqui. É um segredo nosso, tem várias demandas aqui no Brasil. Mas é isso. Muito obrigado e até a semana que vem. Um abraço. Tchau. Um Tchau, abraço. tchau.